como diz na sua palavra, a bênção tal venha sobre estas vidas, protegendo, guardando, livrando, prosperando no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, maravilhoso. Saudade, pastor Emílio. Um abraço, pastor Emílio. Está assistindo. Aproveitando aí você que está assistindo nosso culto pela internet, você que não pôde estar aqui hoje, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Aproveita, se inscreve lá no canal, fica lá ligado, aperta lá no sininho para receber as notificações, para que a gente possa estar aí crescendo, amém? Vamos espalhar o Evangelho. Convida mais alguém, manda lá o link para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Queridos, Deus tem feito grandes coisas, amém? Deus tem feito grandes coisas, Deus Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado a cada dia. Nós não precisamos de muitas coisas para vencer os nossos inimigos, as angústias, os gigantes, aquilo que tem nos afrontado. Tudo que você precisa é do quê? De uma funda, 5 pedrinhas, estratégias do reino, uma vida em contínua comunhão e oração com o Senhor, discernimento de espírito, comunhão plena com Ele. Se nós tivermos isso em Deus, nós temos já a convicção de que Ele está conosco. E nós, pensando na palavra, meditando na palavra, o Espírito Santo de Deus tem me trazido alguns pensamentos e algumas batalhas que nós enfrentamos e que nós guerreamos, e algumas que nós até perdemos. E aí algumas pessoas chegam e perguntam: por que está acontecendo isso comigo? Eu não tenho conseguido vencer isso. E aí o Espírito de Deus vai falando, né? Querido, se nós queremos algo, se nós almejamos algo na nossa vida, nós precisamos aprender, não é assim? Treinar e executar. Aí está o grande segredo. Muitas vezes nós aprendemos, né? Aprendemos, sabemos o que temos para fazer, mas nós não treinamos, não temos uma prática, por isso perdemos algumas batalhas. E olhando lá na palavra de Deus, nós sabemos a história de Davi, quando ele pegou e ele venceu aquele gigante. E a palavra de Deus lá em Juízes capítulo 20, 16, só uma curiosidade, tá? Diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Está me ouvindo? Uma pedra em um cabelo e não erravam. Olha que coisa fantástica. Como é que se aprende isso? Treinando. Como é que Davi derrubou aquele gigante? Com quem que ele aprendeu? Está aqui, ó, com essa tribo aqui, os benjamitas, tá? Treino e muito treino, porque aquele gigante lá, ele estava com a armadura toda, ele estava todo vestido, e a única coisa que ele tinha ali, que ele podia atingir, era a mente, era a testa, e foi ali que ele atingiu, e ele não precisou das outras 4 pedrinhas que estavam com ele, mas isso não quer dizer que ele não tinha munição. Que coisa tremenda, não é? Às vezes você não tem nenhuma, quem dirá 4 sobrando. Então nós precisamos aprender essas coisas, e o treino é algo necessário. Treinar não é fácil. Treinar não é fácil, aprender às vezes não é fácil. Nós somos tão preguiçosos para aprender, não é verdade? Tão preguiçosos para treinar, porque no início do treino vai te causar dores, vai te causar... tem dias que você não vai querer ir. Eu queria só passar o vídeo, e tem coisas que às vezes você acha que você não é capaz, que você acha que você não consegue. E esse vídeo é algo bem interessante. Apaga a luz para nós.
que eu queria que você visse. Ele tem, na verdade, 5 minutos, mas vamos passar 1 minuto só para você ter uma noção do que eu estou falando. Tem música? Tem música agora, que legal. Vamos lá. Travou ou acabou? Deixaram só 1 minuto, só para a gente ter uma noção. Gente, é fantástico quando a gente olha isso, né? E a gente pensa assim, nossa, isso é possível? Não sei se vocês conseguem colocar mais um pouquinho. Consegue? Espere aí só um pouquinho que eles vão colocar. Porque no culto passado foi de um jeito, agora Deus está fazendo de outro. Acho que tem gente que precisa olhar mais um pouquinho para isso. Talvez você olhe para esse vídeo e fale assim, meu Deus, eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Você conseguiria. Qualquer um de nós conseguiríamos. Mas basta treinar. Então, quando nós falamos da nossa vida, daquilo que nós realmente focamos e almejamos, nós conseguimos conquistar. E quando nós falamos da nossa vida espiritual, quando nós falamos da nossa visão de reino, do que realmente fomos comissionados, fomos chamados, raramente nos vemos nessa posição com roupa militar, com roupa de guerra, sabendo que nós temos uma guerra ferrenha aí lutando todos os dias, mas muitas vezes nós estamos com uma roupa de lazer, de qualquer maneira, mas momentos de guerra, nós precisamos tirar a roupa de lazer, nós precisamos vestir a nossa roupa, nós precisamos ter as nossas armaduras, nós precisamos estar revestidos de poder de Deus. Sem o poder de Deus, sem a comunhão, sem uma vida em comunhão, nós não conseguimos vencer as guerras e as batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias. Primeira coisa, viver com Deus é pela fé. Então não tente entender. Não tente entender vida com Deus. Vida com Deus a gente não entende. A gente crê e vive. Gente, é fantástico. Por quê? Porque quando nós... Essa imagem que nós vemos, né, desse pessoal ali fazendo essas proezas, é mais ou menos o que nós enfrentamos no mundo do espírito. Nós temos tantas coisas, tanto aprendizado, mas a importância que se é dado ao mundo espiritual, às vezes é tão pouca, que nós estamos vivendo debaixo de ataques extremos de Satanás, perdemos algumas guerras, às vezes deixamos para trás algumas coisas, não conseguimos identificar toques, não conseguimos identificar direção, não conseguimos identificar quando Deus manda avançar, quando Deus manda retroceder, quando Deus manda parar. Por quê? Porque nós estamos, como nós vimos esses dias aí na palavra, nós estamos tão voltados para nós mesmos que nós esquecemos de que realmente qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito como filhos de Deus. Nós estamos numa guerra, amém?
Eu falei para o pessoal já hoje, olha, se vocês não se importarem, se você realmente não estiver interessado no assunto, se você realmente não entender isso, é melhor a gente ir para casa. Porque não tem sentido nós estarmos envolvidos naquilo que Deus tem para nós, naquilo que fomos comissionados, naquilo que nós somos chamados. Eu não vejo Deus com um exército de perdedores. Eu não vejo Deus com uma igreja fracassada. Jesus não morreu naquela cruz para que nós hoje, ou a igreja no geral, colocasse essa condição de coitadinha, de miserável, de pequena. Não é assim. Nós não somos derrotados. Derrotados é o diabo. Derrotado é Satanás. Quando Cristo deu poder para a igreja, Ele deu poder para uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa. Aí você muitas vezes pode dizer, mas eu não vejo conquistas. Sabe por que você não vê conquistas na sua vida? Pouco poder de Deus. Você não investe na sua vida, na sua comunhão. Isso não é tão importante para você. Talvez você invista em outras coisas. Mas a prioridade que é buscar realmente as coisas de Deus em primeiro lugar, aí Satanás vive te atacando, vive te derrotando, vive te derrotando, vive te derrubando. E tem coisas, queridos, que nós vamos ter que aprender perdendo. Vamos aprender perdendo. Mas nesse momento, é necessário que você saiba que Deus está permitindo algumas derrotas na sua vida, para você aprender. Porque às vezes nós somos cabeça dura, orgulhosos, e a única maneira da gente aprender é essa. E Deus nos ama, amém? Ele nos ama tanto que Ele vai deixar a gente errar, Ele vai deixar a gente cair, porque quando você cair, lá em Apocalipse diz que é para você fazer o quê? Levante de onde você caiu. Não é para você parar, não é para você desistir, é para você se levantar e continuar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós temos alguns sinais que nós estamos debaixo, às vezes, de ataques malignos. Nós temos que prestar atenção como nós temos nos comportado, como o mundo ainda tem nos envolvido. A palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então existe um propósito, nós termos recebido o Espírito Santo. Existe um propósito para nós termos recebido o Espírito de Deus. Você precisa entender esse relacionamento para você parar de perder guerras. O Espírito de Deus está em nós para um propósito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está aqui? Você tem vencido as tuas batalhas, as tuas guerras, discernindo espiritualmente o que tem acontecido? Discernindo espiritualmente o que é que Deus tem feito? Gente, tem coisas que é permissão de Deus. Tem coisas que é permissão de Deus, e você muitas vezes está orando sobre coisas que Deus não vai parar. Que triste, né? Mas é verdade, tem que te dizer isso. Tem coisas que Deus está aperfeiçoando em você, e a única maneira de você ser aperfeiçoado, muitas vezes, é através do sofrimento. Por que eu digo isso? Porque negar o nosso eu, negar a nossa vontade, negar aquilo que nós queremos para nós, é sofrimento. Negar a vontade da nossa carne é sofrimento, é renúncia. Por isso que Jesus disse essa missão extraordinária: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e dê para o pastor carregar. É assim? Aquele que quer ser meu discípulo, dá ali para o pastor Jonas, que ele vai carregar a cruz de todo mundo. Ele vai orar por todo mundo. Ele vai interceder por todo mundo. E você não precisa fazer nada. Não, queridos.
Tome a sua cruz quer dizer, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com a sua vida, com aquilo que você tem plantado. A palavra de Deus diz, não se engane o homem. Tudo, sabe o que é tudo? É o amor, é a amizade, é o carinho, é o relacionamento, mas também é o ódio, é a raiva, é a indignação, é a procrastinação, é a falta de temor, é a falta de zelo, é a falta de amor com a família, tudo que você, tudo. Analise. Ele está falando ali de comportamento. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você não tem gostado do que você tem visto, da sua colheita? Comece a mudar as suas sementes, comece a mudar, comece a ressignificar algumas coisas, vá para a palavra de Deus, comece a observar na palavra de Deus o que precisa ser mudado. Então, eu li até qual? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mais um só. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Verdade? Sim ou não? Ih, gente, não está funcionando o negócio aqui. Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós não temos a mente de Cristo, nós precisamos lutar para isso. Se nós não temos a mente de Cristo, nós precisamos treinar para isso. Se nós realmente entendemos que há uma evidência de um ataque espiritual quando você está pensando contrário à palavra de Deus. O que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? É pensar, ter uma prática de vida dentro daquilo que Cristo estabeleceu na terra. O que Cristo estabeleceu na terra? Qual foi o fundamento que Ele deixou para que nós pudéssemos viver, estabelecer a nossa vida? Ele diz, não faça, não construa nada na rocha, na areia, construa na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Talvez, eu não sei como é a sua vida, não sei qual é a sua referência que você teve de pai, de mãe, de família, mas eu quero dizer algo para você. Jesus entrou na sua vida, Ele é a maior referência que nós podemos ter. Porque mesmo que o homem fale conosco aqui na terra, que isso é comum, isso é normal, Ele não falha, Ele não falhará. Então, quando nós nos revestimos do poder de Deus, quando nós colocamos a nossa alma, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós muitas vezes sujeitamos a Deus, achando que Deus vai nos dar uma solução, como muitas vezes quem tem que fazer algo, tem a solução já nas mãos, somos nós. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tem coisa que você diz que é o diabo e é Deus. Tem coisa que você diz que é Deus e é você que tem que fazer. Então nós precisamos alinhar a nossa vida, alinhar a nossa caminhada. Se realmente nós estamos cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, nós precisamos treinar o nosso espírito, sujeitar a nossa alma, porque a nossa alma, ela tem o lugar onde nós estamos ali com as várias coisas ali da nossa alma, traumas, coisas que você precisa curar. Gente, eu conheço pessoas que têm aí 40 anos que conheceu a Jesus, e 40 anos que ela não deixa Jesus curar a sua alma, porque ela tem um apego na sua dor. Eu acho impressionante isso. Ela tem um apego naquilo. Aí você vai conversar, você vai ajustar, você vai falar para ela, não, Jesus tem muita coisa para você. Não, mas veja bem, é que quando lá na minha infância, não, porque o meu pai, porque minha mãe, porque eu fui abusado, porque... Gente, se nós não deixarmos essas coisas para trás, nós não vamos avançar, nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer para aquilo que Deus tem para nós. E nós sempre vamos olhar as coisas naturalmente. Que Deus que você serve? Que Ele não é capaz de curar a sua história? Será que o negócio é com Deus ou é você que não deixa ser curado? Então todo esse processo na nossa vida tem muito a ver com batalha espiritual. Sabe por que você não consegue vencer algumas coisas? Porque o poder de Deus não se manifesta na sua vida.
Você tem pouco da presença, você tem pouco do poder, você tem pouca busca do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, ele diz que tem uma força que nós precisamos ter. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês estão aqui? Ele está dando uma série de coisas. Aí ele diz assim, fortalecei-vos aonde? Não é só no culto de domingo. Entenda isso, de uma vez por todas. Se você acha que você vai conseguir vencer as guerras, as batalhas, aquilo que Satanás tem investido contra a tua vida, aquilo que muitas vezes a tua alma é tocada, as tuas emoções são tocadas, se você acha que você vai conseguir vencer apenas num culto de domingo, isso não é verdade. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor, pode deixar lá, e na força do seu poder. Fala comigo, força. Do quê? Do poder de Deus. Agora eu quero dizer algo para você. O poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é uma força sobrenatural que age junto com você. Junto com você. Quando você tem uma ação, o Espírito tem uma ação conjunta com você. Então você é fortalecido no poder de Deus. Porque às vezes a gente tem uma inocência de achar que Deus vai fazer tudo. Mas o poder de Deus, ele só se manifesta através de um caminho de obediência. O poder de Deus, ele tem um propósito na terra. O poder de Deus, ele tem um propósito na sua vida. O poder de Deus, ele tem o único propósito, o poder de Deus se manifestar, é para que o nome dele seja engrandecido. Não fica pedindo poder de Deus se você não sabe para que você quer, para que você quer, ou se o poder de Deus é só para você. O poder de Deus é uma manifestação sobrenatural e ela tem propósito. O poder de Deus tem propósito na terra. E quando a palavra continua dizendo, e às vezes nós estamos com fadiga, às vezes nós estamos com exaustão, às vezes nós estamos cansados, às vezes o nosso corpo físico está precisando de descanso, às vezes a nossa alma está confusa, os nossos pensamentos estão confusos, e nós estamos ali buscando, Senhor, dá poder do alto, me dá poder, me dá poder. Queridos, o poder de Deus, ele tem poder para curar. Mas ele vai curar aquilo que você permitir ser curado. Eu acho incrível, porque às vezes as pessoas passam por cura interior, fazem libertação, vão para os encontros. Não é não, gente? Quem já foi para o encontro? É maravilhoso. Quando é 6 meses depois, a pessoa está mal de novo. Eu falo, não entendo, que poder é esse? Que ela creu tanto que ela foi curada, e depois vem com toda a bagagem de novo. Nós precisamos tomar posse da nossa cura. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos fazendo. Ou você é, ou você não é. Chega um ponto na nossa vida que não dá para ficar brincando de crente, gente. Não tem como. Aí você diz assim, não, eu já entendi, é isso mesmo que eu quero. A força espiritual, o fortalecimento que você precisa, que você tem buscado em coisas, que você tem buscado em pessoas, talvez o único lugar que você não tenha buscado é no Senhor. Você sabia que tem coisas que Deus vai tratar em você e com você, que é só com você? O Salmo 23 diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E eu falo isso assim, o dia que meu esposo estava lá no hospital e outras pessoas também que passaram por esse momento, a gente teve agora, semana passada, um amigo nosso também passou por isso. Quando você está num lugar que é só você e Deus, eu tenho convicção que coisas profundas são tratadas entre você e Ele. Que você não tem mais ninguém, só você e Ele. E esse momento é um momento que Deus deseja ter conosco. Gente, e não há nada de errado nisso. E tem pessoas que ficam correndo disso, porque é incrédulo, porque não acredita. Porque eu quero que seja do meu jeito, aí um dia Deus vai te pegar. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Ele pega mesmo. E a gente ora para que pegue. Continua lá para mim no versículo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, certo? Certo, gente? Não temos que lutar contra pessoas. Carne e sangue fala de pessoas. Mas, sim, contra o quê? Principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é principado? Você sabe o que é potestade? Você sabe quantos príncipes das trevas você já enfrentou? Você sabe quantas vezes você foi derrotado porque você não conhece? E você sabe que você não conhece porque você não quer? Que loucura, né? Porque quando eu quero algo, quando eu me interesso por algo que é importante para mim, eu procuro conhecer. Buscar. Só que muitos têm perdido, porque não têm interesse. Você está aqui? Quando nós falamos aqui, gente, isso daqui, nós não teríamos como chegar aqui no culto e dizer, hoje nós vamos ter uma aula ou um culto sobre o principado, sobre potestades. Aliás, não vou nem falar para você que não sabe o que é, vai pesquisar. Porque a igreja está assim. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, vamos montar, venha para o seminário, venha aqui que nós vamos te ensinar. Para você aprender, para quando o gigante vir, quando o principado vir, quando vir a situação, você ter as pedrinhas lá no bolso, você ter as armas para lutar. Sabe o que acontece? Não vem. Então nós precisamos entender que as nossas armas espirituais, aquilo que Deus tem para nós, o conhecimento que Deus tem para você, faz parte, é necessário. É necessário você ter o poder de Deus, é necessário você ter o conhecimento da palavra de Deus, é necessário você conhecer as regiões celestiais, porque quando você entra nas regiões celestiais, o Satanás sabe quem você é, e você sabe quem ele é, você sabe como lutar, você sabe o porquê, muitas vezes você é levado para essas guerras. Quem foi que levou Jesus para o deserto para lutar? Foi quem? Você já foi levado pelo Espírito Santo para lutar com Satanás, com demônios? Hã? Não, pastora, não fala isso porque isso nunca vai acontecer. Queridos, se aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco, com certeza. Vai chegar um dia que você vai estar cara a cara. Vai chegar um dia que você vai poder manifestar o poder de Deus. Vai chegar o momento que você vai falar, aqui não, Satanás, na minha vida não, na minha casa não, porque eu estou revestido do poder de Deus, porque eu estou cheio da presença de Deus, porque as minhas armas espirituais estão ajustadas em Deus. Quando a palavra de Deus fala logo em seguida sobre as armas espirituais, sobre as nossas vestes, sobre a armadura, ele está falando justamente disso. A primeira coisa que nós falamos aqui foi sobre a mente. Mas eu não vou ministrar sobre as armaduras. Aí ele diz assim, toma toda a armadura de Deus. Logo em seguida ele vem dizendo cada uma delas. Mas ele diz algo que é interessante. Se você se afasta do poder de Deus, se você se afasta do poder de Deus, se você se afasta da comunhão do corpo, se você se afasta da comunhão com Deus, o que acontece? Não tem como você se revestir da armadura. Você é uma presa fácil. Você se torna uma presa fácil para Satanás. Preste atenção. Quanto maior o nível da tua guerra, quanto maior o nível da tua batalha, mais perto você precisa estar. Mais perto do quê? Mais perto da unção, mais perto da presença, mais perto do poder, mais perto do corpo, mais perto da igreja. E normalmente as pessoas agem ao contrário. Quando elas começam a ficar mal, o que elas fazem? É o termômetro, né? A pessoa começa a parar de vir para o culto, alguma coisa está errada. E não é com o culto, e não é com a igreja, e não é com Deus. Porque a igreja não é perfeita, mas Deus é perfeito.
E quem consegue entender isso, andar no poder é tomar sobre si as armaduras. Você consegue entender que essas armaduras é você que é responsável em colocar elas, é você que é responsável em ajustar elas. E ele diz assim, no versículo 6:13, põe para mim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Já chegou o teu dia mau? Hein? Sai para lá, está repreendido em nome de Jesus. Pode repreender quantas vezes você quiser, mas o teu dia mau vai chegar. Se ele não chegou ainda, ele vai chegar, porque isso é o que Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, aflições são dias maus, todos nós temos dias maus. Qual é o teu dia mau? Qual é o teu dia mau? Qual é aquele dia que você acorda tão mal, que você não sabe nem por que acordou daquele jeito? Muitas vezes, enquanto nós dormimos, o nosso sono é tão perturbador. Muitas vezes, queridos, nós vamos dormir, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de colocar realmente a couraça da justiça, nós esquecemos de colocar o capacete da salvação. Tem muita gente que às vezes está tão cansado que deita e dorme. Aí durante a noite nós temos guerras. Vocês sabiam disso? Que nós somos atacados no nosso sono, e nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Esse dia mau, que você acorda, o dia sombrio, o dia que você acorda, e você entra num lugar, e aquele lugar parece que está carregado, e você sai de lá endemoniado. Pastora, não fala um negócio desse que eu não fico endemoniada, fica assim. Todos nós, se não colocarmos, se não estivermos cheios do Espírito Santo, vai dizer você o que é ficar endemoniado. Muitas vezes a gente fala isso, a pessoa acha que é só aquilo que fica... Não é isso, gente. Toda aquela fúria que muitas vezes vem dentro de você, todo aquele sentimento, todo aquele palavrão que você fala, misericórdia. Quem é que está colocando aquilo dentro de você? A palavra de Deus fala sobre a ira. A palavra de Deus fala sobre a lascívia. A palavra de Deus fala sobre a prostituição. Fala sobre o adultério. Quantas vezes, gente, isso, quem opera nesses pecados? Satanás, demônios. E às vezes a gente está ali tão envolvido naquilo e você não tem consciência. Mas a palavra de Deus diz que é para nós resistirmos. O que é resistir? Resistir, empurrar o inimigo de volta, empurrar ele para trás. É você declarar: no meu território não, na minha mente não, na minha casa não, na minha empresa não. Gerar poder, autoridade. Mas como você consegue fazer isso, gerar poder e autoridade, se não houver nenhuma brecha? Satanás, ele opera através de legalidade. E eu vou dizer para você o que é brecha. Eu vou dizer para você o que é pecado. Eu não sei o que é pecado para você. Eu não sei qual é a brecha. Mas eu sei de uma coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Porque o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a morar em você. E se isso não aconteceu ainda na sua vida, você precisa começar a rever isso. Porque quando o Espírito Santo habita em você, e você faz alguma coisa, e aquilo te incomoda, isso é pecado. Ou você deixa de fazer alguma coisa. Você deixa de fazer alguma coisa, e aquilo começa a te incomodar. Pode ir lá vasculhar com o Espírito Santo. Não espera ninguém te falar, não. Porque muitas vezes a igreja entrou num lugar que acha que o poder de Deus, ele só funciona, por exemplo, se nós temos aqui o pastor Duda, é muito usado no dom de profecia, graças a Deus por isso. Deus deu esse dom para ele. E muitas vezes as pessoas acham que o poder de Deus só se manifesta através de uma profecia. E não é, queridos. O poder de Deus, ele se manifesta em você quando você faz algo, você fala algo, você tem uma atitude e aquilo te incomoda tanto que é o poder de Deus se movendo através daquela atitude e você paralisa aquela atitude e você deixa aquilo de lado. Resistir
ao diabo, resistir às tentações, resistir, deixa lá. Quem é que pode fazer isso? Você com o Espírito Santo. Nós não temos o poder de atuar na mente de ninguém 24 horas por dia. Mas tem coisas que você tem feito, tem coisas que você tem falado, tem coisas que você tem agido, que o Espírito Santo já tem falado com você, que o Espírito Santo já tem mostrado para você, mas você continua com as mesmas ações. Outra coisa, não peça para Deus interferir. Ele não vai interferir. Ele vai deixar você continuar. E a coisa terrível é você aprender da forma mais difícil, através do sofrimento. É muito doído, é muito difícil. Quando a palavra de Deus diz permanecer firme, é permanecer inabalável. Sabe o que é permanecer inabalável? Permanecer inabalável significa você permanecerá de pé. Fala glória a Deus, por favor, me ajuda. Estou falando de você. Eu estou falando de todas as guerras, estou falando de todas as batalhas, eu estou falando que quando você tem o poder de Deus, você resiste às tentações, você resiste ao diabo, você toma a tua armadura, você coloca a tua vida em oração, em intercessão, você paga um preço e você permanece inabalável. Quer dizer, você vai sair dessa guerra, dessa batalha em pé. Você consegue entender o que é isso? Gente, é maravilhoso, é extraordinário quando você consegue ver uma situação, o poder de Deus agindo. Muitas vezes não é do jeito que você quer, não é da maneira nem que você orou, mas é da maneira dele. E você olha e você fala, posso ter tido perdas, mas eu não estou só. Pode ter sido desse jeito, mas foi do jeito dele. Quando nós estávamos falando esse poder transformador, esse poder eu digo assim, é uma persistência que Deus gera no nosso espírito, é uma persistência, é uma comunhão tão plena com Ele, que é independente das circunstâncias. Eu estava pregando, daí no intervalo eu dei uma olhadinha ali no celular, e eu vi o recado do Duda, ali para o grupo deles, e ele disse assim, eu estava deitada aqui na minha cama, e de repente eu comecei a queimar, e eu fui medir a minha temperatura, mas eu estava queimando, era do poder de Deus, do fogo de Deus. Gente, são coisas, experiências que nós precisamos ter, isso mantém a chama da presença em nós, e quem é responsável por isso? Você é responsável em gerar o poder de Deus sobre a tua vida. Você é responsável por isso, eu sou responsável por isso. As nossas guerras, as nossas batalhas, nós somos equipados com o poder de Deus. Só que esse poder de Deus precisa ser gerado, você precisa buscar esse poder. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu não sei como fazer. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que está em você, vos ensinará todas as coisas. Sabe o que é que Deus quer? Um coração disponível. Sabe o que Ele quer? Alguém que o ame profundamente. Sabe o que é que Deus quer? Alguém que esteja disposto a deixar toda ou qualquer coisa deste mundo. O que você estaria disposto a deixar por Ele? Jesus chegasse para você hoje e pedisse algo para você, o que você estaria disposto a entregar para Ele, para viver esse sobrenatural, para viver esse poder de Deus? Eu sei que muitos aqui poderiam pensar, o bem mais precioso que nós temos normalmente é o nosso cônjuge ou é nossos filhos. E se Deus chegasse para você e pedisse os teus filhos? Se Deus chegasse para você e falasse, eu vou levar, é meu, é consagrado. Você veria o poder de Deus nisso? O Washington olhou para as filhas dele ali. É difícil, né, gente? Nós conseguiríamos enxergar a mão de Deus nisso? Nós conseguimos enxergar que Ele é dono de tudo? Nós conseguimos enxergar essa entrega? Nós conseguimos enxergar essa comunhão tão plena que o Pai decide e nós, mesmo não entendendo, falamos, tá bom, Pai, vai doer, vai ser difícil, mas está entregue, está consumado, como Jesus fez.
Está consumado, mas eu não deixo você por isso. Eu entrego para você, eu deixo que você faça. Há ganhos nas perdas. Há ganhos nas perdas. Tem coisa que você tem que perder para você ganhar. Nós estávamos conversando lá em casa, e aí o Ismael falou uma coisa bem interessante para a avó dele, né? A avó dele chegou hoje, veio vê-lo. E ele disse assim: vó, eu tinha as coisas, mas eu não tinha nada. Mas agora eu tenho tudo e não tenho nada. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder transformador. Esse é o Deus em que pega realmente e nos mostra que o significado das coisas é outra coisa. Querida, é maravilhoso você ter um filho formado, que alegria você poder ir na formatura de um filho. Eu tive esse privilégio, graças a Deus, é maravilhoso, porque você é uma alegria plena. Mas quando você vê um filho pregando o Evangelho, vivendo na presença de Deus, sendo sedento pelo Senhor, sabe, não tem assim comparação. Posso dizer que a gente compara quase a mesma coisa. Só que muitos pais investem de forma diferente. Eu trabalho, eu pago melhor escola, eu pago melhor colégio, mas no reino de Deus, mas ser um modelo de transformação, ser um modelo de Cristo, ser uma referência de Cristo dentro da sua casa, ser um padrão para o seu filho, não é uma realidade para você. Não tem uma importância para você. Mas graças a Deus que Deus tem levantado homens sacerdotes dentro das suas casas, dentro dos seus lares, que têm compreendido esse papel. Então, 1 Coríntios capítulo 1, 18, põe para mim, por favor. Glória a Deus. Amém, gente? Deus é maravilhoso. Portanto, tomai... É 1 Coríntios 1, 18. Resistir no dia mau, já passamos o dia mau. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? Você quer poder de Deus? Palavra da cruz. O que a palavra da cruz traz para você? O que a palavra da cruz significa para você? Morte, redenção e vida. Morte, redenção e vida. Nós precisamos morrer. Nós precisamos passar por essa morte. Nós precisamos entender que para conquistar a vida eterna, para alcançar a vida eterna, é necessário sacrificar a nossa carne, passar por essa morte que Jesus passou lá na cruz, fisicamente, e que nós muitas vezes achamos que não temos que fazer nenhum sacrifício. Aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz. Cruz é para você morrer mesmo, não tem outra função. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a quem? A Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Pode colocar o próximo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só que coisa extraordinária. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes para quê? Para a loucura da pregação. Entendeu por que você foi salvo? Para a loucura da pregação. Nós precisamos tomar isso é poder de Deus. A palavra é poder de Deus. Nós somos salvos para anunciar o Evangelho, para viver uma realidade em Cristo Jesus. Só a sabedoria do mundo, só aquilo que você pensa, só aquilo que você aprende na faculdade, só aquilo que você aprende por aí, não vai te salvar. A salvação vem pela loucura da pregação.
Por isso, quando te chamarem de louco, quando te chamarem de fanático, quando te chamarem de Bíblia, quando te chamarem de qualquer coisa, você está começando a ficar bom. Está começando a fazer a diferença. Porque quando as tuas palavras forem só relacionadas a Cristo, a uma vida de santificação, a uma vida diferenciada do mundo, você está no caminho certo. É isso aí mesmo. Você conseguiu entender qual é o propósito da tua salvação, qual é o propósito da tua vida. Não temos outra vida a não ser essa. Não temos outro destino a não ser esse. Para onde iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não temos outro caminho. Não tem. Então nós precisamos estar impregnado isso em nós. A nossa guerra, a nossa batalha neste mundo, nas regiões celestiais é essa. Não é você dizer que é você ser. É você ser louco, é você ser mesmo um diferencial. Onde você for. Gente, tem tanta coisa feia nesse mundo, tem tanta gente nesse mundo que está, ou até mesmo dentro da igreja, que diz ser e não é. Eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, e naquele dia lá como é que vai ser? As pessoas fazem as coisas sem temor nenhum, conhecem, brincam. É uma coisa que, sabe, são instruídas, são ensinadas, mas é como se não estivessem. Estão cegas, porque o Deus desse século cegou de uma tal maneira. Então ore para que os teus olhos sejam abertos. Ore, se você não tem sede da palavra, se você não tem sede pela presença de Deus, se pela manhã, todos os dias, você não acorda pensando nisso, ore pela sua mente, ore pela sua conversão. Porque converter não é apenas conhecer, não é apenas crer, conversão é viver. Conversão é viver, e viver não é fácil. Viver uma vida de comunhão com Cristo não é fácil. Se alguém chegar para mim e falar, não, isso é tranquilo, me dê a receita. Porque para mim não é não. Então, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, ele está conosco. Até onde que nós somos lá? Porque os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe o que a palavra está dizendo? Pode colocar o próximo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Sabe o que a palavra de Deus está falando para nós? Está nos ensinando que existe algo muito além do que tudo que você imagina, do que tudo que você conhece. Gente, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Só que o que acontece muitas vezes no nosso meio, que o homem não está interessado em conhecer a loucura de Deus. O homem quer o benefício. Ele só quer conhecer a Deus se isso lhe trouxer algum benefício. Eu vou buscar Deus quando o negócio não está bom. Eu vou buscar Deus para Deus me abençoar. E Deus vai falar assim, não estou procurando pessoas que querem, não estou procurando pessoas interesseiras. Eu estou procurando pessoas loucas, que amem, que tenham loucura por esse evangelho, que tenham loucura por essa pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Cuidado. Nós precisamos, dependemos, temos a honra de ser participantes do evangelho. Então, se você dá mau testemunho com o que você está fazendo, está desonrando o nome dele, é aí que ele não quer mesmo, é aí que ele não precisa mesmo. Porque já tem muitas pessoas fazendo isso na face da terra. O nome de Deus tem sido envergonhado, é vergonhoso. Casos na mídia, casos de pessoas com poder, sem poder, que estão por aí, fazendo coisas terríveis em nome de Deus. E você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Mas você também faz, criatura de Deus.
Porque você não está na mídia, porque você não está, mas está expondo o nome de Cristo. Então, quando ele fala da loucura da pregação, ele está falando de algo genuíno, ele está falando dessa salvação genuína, que não tem mistura, O Espírito Santo de Deus, ele não coabita com as coisas deste mundo, não se mistura, é separado, é diferente, paga o preço por ser diferente. Mas essa é a loucura da pregação. E quando alguém precisar que estiver doente, quando alguém precisar que estiver em alguma situação difícil, vai chegar para você e você vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, se eu tiver eu divido com você, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é poder de Deus. Eu tenho sim, tenho uma oração para fazer por você. Eu tenho sim, Deus me deu um carro. O que você está precisando? Está precisando de tal coisa? Pois está aqui a chave do meu carro. Está aqui o que eu tenho, porque o que eu tenho é para o reino. É loucura, e daí? Isso é a loucura da pregação. O que você estaria disposto a sacrificar para salvar uma vida? Para que alguém conhecesse a Jesus? Gente, treino. Nas pequenas coisas Deus vai começar a te chamar. Existe um novo nível de unção, existe um novo nível de revelação, existe algo novo acontecendo nas regiões celestiais. E se você é espiritual, você está conseguindo entender o que é isso? E Deus está levantando uma nova geração na terra. Essas crianças que estão aí, elas são a nova geração, mas esta geração, ela precisa olhar para nós e ver o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? O poder de Deus não está aqui nos instrumentos. O poder de Deus está quando você levanta mãos santas e coração limpo diante dEle. O poder de Deus está quando você peca, você se derrama na presença dEle, e você reconhece, e você diz: eu nunca mais vou dar esse gostinho para o diabo me pegar. E você persevera, e você guerreia, e você pega a tua carne e crucifica ela, e o nome de Deus é engrandecido. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Nem que eu tenha que morrer, mas eu não vou fazer isso mais, eu não vou envergonhar o nome do meu Senhor, eu não vou mais cair nessas tentações, eu não vou dar mais esse gostinho para o diabo. E você se levanta e fala: eu sei, cidadão do reino que eu sou. É um posicionamento, queridos. E outra coisa, você não precisa de mim para dizer isso para você, não. Você sabia que tudo isso está dentro de você? Está tudo dentro da gente. É uma verdade implícita dentro do nosso coração. Eu acredito que quando Jesus nos pega, quando Ele nos constrange com o seu amor, coloca para mim Isaías 44:3. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Gente, se você nunca prestou atenção nesse versículo, preste atenção. Como você tem sede, como está a sua sede, como está o seu interesse, como está a sua vida. Deus nunca vai deixar você seco, Deus nunca vai deixar você sem resposta, Deus nunca vai deixar você numa confusão. Deus nunca vai deixar você, se você é sedento. Ele diz: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Sabe o que é isso? É aquele dia que você diz: parece que eu não tenho nada, parece que eu estou vazio. O que está acontecendo comigo? Deus, eu preciso de você. Ele fala: toma, porque eu tenho para te dar. Só que você vive cheio, você vive cheio. Você vive cheio de questionamentos, cheio de incredulidade, cheio de dúvida. Queridos, entra no sobrenatural de Deus e mergulha e diga: Deus, eu preciso ser cheio, mas é da tua palavra, eu preciso dessa água. Aquela mulher lá no poço foi dar água para Jesus e ele diz: se você soubesse, se você soubesse qual é a verdadeira água.
Você nunca mais ia precisar tirar água desse poço, porque a água que eu tenho é muito melhor. A água que eu tenho é para a vida eterna. Ele estava falando sobre adoração, ele estava falando sobre relacionamento, ele está falando, quanto mais você tiver sede, mais eu vou derramar água sobre você. E ele diz assim, derramarei o quê? O meu espírito. Sobre o quê? Deus é muito lindo, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem tem filho? Como está a sua sede? Como está a sua busca? Há uma bênção geracional, é a palavra de Deus. Eu derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Sobre a terra seca. Quando nós nos reunimos, quando nós temos fome, quando nós queremos a presença, quando tudo que importa é estar com Ele, quando nós nos reunimos aqui, é o momento onde nós declaramos, nós queremos mais de Ti. Nós temos o nosso secreto, nós temos a nossa família, mas quando nós nos reunimos como terra seca, que precisa mais, que precisa de água, que precisa dEle, que precisa ser cheio. Este é o nosso Deus, que olha para nós e que só consegue enxergar o nosso interior, e através daquilo que nós recebemos, a bênção sobre os nossos descendentes. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo Jesus, se você tem fome, se você tem sede pela palavra dEle, o teu filho já viu você entrando lá no teu quarto e orando a Deus. Se você tem fome, se você tem sede, o altar de adoração na tua casa é diferente. O louvor na tua casa é diferente, as vestes são diferentes. Se você tem um altar de adoração, a bênção acompanha a descendência. Sabe por quê, queridos? Não importa quantos anos eles tenham. Eu não sei se você tem lembrança assim. Eu tenho lembrança do meu avô orando. Você consegue entender que você está marcando gerações? Você que é músico, você que é adorador, você consegue entender que quando você pega um louvor e você começa a adorar o Senhor dentro da tua casa, você está marcando uma geração? Você está marcando a memória do seu filho? Um dia ele vai lembrar, o meu pai era um adorador. Na minha casa nós nos reunimos e nós adorávamos ao Senhor. E talvez você diga assim para mim, não, mas lá em casa é só eu. Por enquanto. Porque eu derramarei sobre a terra seca. Pega a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus, ore a palavra de Deus dentro da sua casa. Você não está sozinho. O Espírito Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, está em você, toma aquele ambiente e tudo pode ser mudado. Agora existe uma coisa que nós precisamos ter, é a persistência. Não desista, não pare no caminho, não pare no meio do caminho. Existiam muitas guerras que eram vencidas, que às vezes não era na primeira, havia perdas, mas Deus falava, vão voltar lá e vão guerrear de novo. Como, Deus? Se nós já perdemos a metade do exército, volta lá. Às vezes é na segunda, às vezes é na terceira tentativa, mas Deus não nos dá essa autorização para pararmos. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não tem nada para você. Vai virar estátua de sal. Este mundo não tem nada para você. E em João 7:38, a palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de vida. Do seu interior fluirão rios de vida. Uma vez eu tive uma visão com esse versículo, e eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da visão que Deus me mostrou. Era como se tivesse uma fonte, a mina, né, que a gente chama, né? Lá no sul a gente chama mina, né? Onde começa a descer a água, bem limpinha, e bem no meio, assim, do rio, tinha uma água parada, aquela água que já estava podre, verde, né? Aquela água parada, assim, no meio, porque ela não conseguia descer, porque tinha muitos troncos, muitos galhos que impediam a passagem dela. E Deus me lembrou desse versículo. Deus não chamou você para ter água parada dentro de você, podridão dentro de você, galho, folha seca, coisas que Ele
já tirou, coisas que você vai colocando e vai trancando o espírito de estar operando. Gente, nós funcionamos assim. Nós funcionamos assim, nós funcionamos com Deus ligado 24 horas, nós não podemos nos desligar das regiões celestiais. Por isso que a palavra de Deus diz assim: orai o tempo todo, buscai sem cessar. Por que Ele nos dá essas direções? Porque se nós nos desconectarmos da presença, nós vamos acabar dando ouvido a outras vozes. Nós precisamos queimar. Como o Duda falou hoje, eu parei um pouquinho só lá na minha cama. Eu comecei a queimar, a desejar a presença, a querer mais. O teu interior, ele precisa ser renovado. Palavras, promessas, direções. Você precisa abrir a tua Bíblia dentro da tua casa e ver palavras saltando e ver revelações, porque tem mistérios de Deus ocultos para você, te esperando. Então, para de ficar com essas coisas e vai para aquilo que realmente Deus tem para você. Há um avanço acontecendo. Há um avanço acontecendo. E eu pergunto para você hoje, onde você poderia estar? Deus não está aqui. Deus não está aqui cobrando nada de nós. Deus está nos fazendo pensar. Onde nós poderíamos estar? Queridos, ousadia, coragem, fé, são palavras essenciais naquilo que Deus tem para você. Se você ficar preso a coisas, a mimimi, a não sei o quê, se você ficar preso a situações mal resolvidas, você não vai chegar em lugar nenhum. Deus pode ter promessas extraordinárias para você, mas não avança. Por quê? Porque está lá os galhos, as folhas, os troncos, impedindo o fluir de Deus, E tem coisas que você precisa deixar ir. Você precisa deixar ir algumas coisas que Deus tem falado para você. Colocar a sua roupa de soldado, colocar a sua armadura, colocar as armas que Ele te deu. E realmente resistir ao diabo, resistir a este lugar que muitas vezes você tem ido e que Deus tem falado para você, aí não é o caminho. Volta, não pegue atalhos. Pegar atalhos é um preço muito caro. Amém? Quem precisa de poder? Quem precisa de força? Quem precisa de prática? Quem precisa de treino? Vocês lembram do vídeo? Estaria disposto? Estaria disposto a entrar nas regiões celestiais? Se jogar realmente, falar: Deus, ou é tudo ou nada? Ou é tudo ou nada? Se coloca em pé. Feche os teus olhos. Quando a palavra de Deus diz que Ele manda anjos, Ele dá ordem aos anjos ali, quando Jesus foi tentado pelo deserto, ali no deserto, e Satanás tentou Jesus nas suas necessidades mais básicas, e Jesus não cedeu a Satanás em nenhum momento. Ele não cedeu. Você está ouvindo isso? Ele não cedeu, não tem negociação com o diabo. Não tem negociação com as coisas das trevas. Não tem como negociar com aquilo que é de trevas, com aquilo que não pertence ao reino da luz. Quando Jesus passou por aquele momento, levado pelo Espírito Santo, que o dia dele foi um dia tão difícil, foi um dia mau, ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava exausto, ele estava frágil até nos seus pensamentos, mas ele venceu. Ele venceu. E depois que ele venceu, a palavra de Deus diz que os anjos vieram e o serviram. Os anjos irão te servir. Orabasui andaramana, choriandaramanai. Espírito Santo de Deus, Espírito que nos constrange, Espírito que nos ensina, Espírito que fala, Espírito Santo de Deus,
Quanto tempo faz que você não ora ao Espírito Santo? Você que é batizado no Espírito Santo, quanto tempo faz que você não solta a tua voz e deixa Ele te encher, e deixa Ele fluir através da sua vida? Quanto tempo faz que você não se sente livre, porque você sempre está cheio de culpas e acusações? Jesus, Jesus, nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele. Tira todo o peso, Jesus. Tira todo o peso. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é para que nós possamos permanecer. Que você receba força do alto, poder do alto, poder do alto, poder do alto, renovo do alto, renovo do alto, renovo, renovo, renovo. Sai toda incredulidade da sua vida em nome de Jesus. Toda palavra de condenação, toda palavra, tudo aquilo que tem impedido você. O que você tem para dizer a Ele nessa noite? O que você tem para entregar para Ele nessa noite? Existe algo novo para ser liberado sobre a sua vida. Existe algo, um óleo, uma unção nova, uma unção fresca sobre a sua vida. Mas é necessário que você retire aquilo que tem impedido fluir, aquilo que tem impedido os rios de vida de correrem em você, de correrem dentro do seu interior, porque é do seu interior que flui rios de vida, rios de vida. Limpa, 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 limpa o seu interior, limpa o seu coração, limpa a sua mente, maus pensamentos, coisas que estão entulhadas dentro de você. Limpa, limpa, resistir à voz do maligno, resistir à voz de Satanás, em nome de Jesus. Resistir à rejeição, resistir a palavras lançadas, palavras de negação, palavras de culpa, em nome de Jesus. Oh Deus, assim eu sei que posso papai, prosseguir. precisamos de Ti, Jesus. E mesmo quando eu chorar, Diga isso pra Ele, as diga minhas isso pra Ele. lágrimas serão Oh Deus, as para regar frustrações. a minha fé. Você precisa E limpar o seu consolar meu coração. coração. As frustrações, as decepções. Coloca isso diante Em dele. nome de Jesus. Você não vai perder essa guerra. Você não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha. Você não está sozinho. Mas hoje é necessário que você arranque tudo isso que tem te paralisado. Em nome de Jesus. Nós iremos fazer uma unção nessa noite. Nós iremos fazer uma unção nessa noite. Quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração. Diga isso pra Ele. Firme nas promessas do Senhor. Sim, eu Deus. continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e consolar o meu coração. Sim, Deus. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Existem momentos da nossa vida, às vezes nós achamos que tudo se resolve
em um dia apenas. Mas a tua história, ela tem um processo. Ela tem um processo acontecendo dentro de você. E tem dias que parece que tá tudo errado. Tem dia que parece que Deus não sabe o que está fazendo. Tem dias que você não consegue enxergar. Mas eu quero dizer para você que se você realmente colocar o teu coração disposto, não tem nada de errado não, tá tudo certo. Não tem nada de errado não. Às vezes nós cometemos erros, às vezes nós falhamos, mas nós temos um Pai de amor. Coloque as tuas dores, coloque as tuas feridas. Ele diz que Ele sara, Ele cura as feridas, Ele cura as nossas dores. Coloque as tuas guerras. Não permita mais que as coisas deste mundo, não permita mais que os ataques de Satanás impeçam você de viver a plenitude do que Ele realmente tem para você, para a tua casa, para a tua família. Às vezes é um posicionamento só, um posicionamento, uma palavra só, uma palavra falando: Deus, me perdoe, Deus, me ajude, Deus, eu estou disposto. É um sacrifício, é uma entrega, é uma renúncia, mas que vai fazer a diferença, uma diferença enorme. Eu queria que se você estiver com a tua família, se você estiver com o teu esposo aí, existe uma liberação sobre os matrimônios, sobre as casas, sobre as famílias. E nós queremos ungir todos hoje, nós queremos fazer isso, o pastor Jonas e o Duda vão tá ungindo as pessoas que estão aqui. Você que está em casa, que está assistindo pela internet, nós também queremos abençoar a sua vida, aí onde você está, que você saiba que você não está sozinho, que você saiba que as tuas guerras e as tuas batalhas são coisas que estão na eternidade, são coisas das regiões celestiais. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, e como nova criatura, Deus te dá armas, Deus te dá poder, Deus te dá autoridade. Então não pare no meio do caminho, não desanime, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? E para o pessoal que está aqui, nós vamos ter esse momento.